Olá, eu sou a Angel e sejam bem-vindos a esse canal de cortes, relatos, casos criminais, curiosidades, mitologias, histórias, lendas, casos de extraterrestres, mitológicos e reais. Um canal eclético, cada dia trarei para vocês aqui um tema diferente. Se você gosta desse tipo de trabalho, se inscreve aí no canal, deixa o seu gostei e compartilhe esse vídeo com mais pessoas que também gostam. Assista até o final e quando terminar, se você decidir que quer continuar a receber notificações do canal desta que vos fala, ative o sininho na opção todas e sempre que houver conteúdo novo no canal, você será notificado. Recados dados, vamos dar prosseguimento ao vídeo. Hoje é domingo, dia de domingo com o Drácula, com a leitura do livro Drácula de Bram Stoker, publicado pela editora Pé da Letra. Capítulo 20, Diário de Jonathan Harker. 1º de outubro, noite. Encontrei Thomas Snelling em sua casa em Bethnal Green, mas, infelizmente, ele não tinha condições de se lembrar de nada. A possibilidade de tomar cerveja que a minha chegada propiciara a ele acabara sendo demais, pois ele começara a sua farra cedo demais. Fiquei sabendo, contudo, por sua esposa, que parecia ser uma pessoa decente e sofrida, que ele era só assistente de Smollett, que dentre os dois parceiros era o responsável. Assim, dirigi-me a Valmont e o encontrei. Encontrei o Sr. Joseph Smollett em casa, vestido informalmente, tomando um chá tardio em um pires. Ele era uma pessoa decente e inteligente, claramente um tipo bom e confiável, trabalhador e com argúcia própria. Lembrava-se de tudo sobre o incidente com as caixas e, consultando um maravilhoso caderno gasto que tirara de um receptáculo misterioso da parte de trás das calças e que continha registros hieroglíficos escritos em lápis grosso e meio apagado. Deu-nos o endereço de entrega das caixas. Havia, ele disse, 6 na carroça que ele pegara em Carfax e deixara em 197 Chicksade Street, Mile and Newton, e outras 6 que entregara em Jamaica Lane, Bermondsey. Se o conde pretende espalhar os seus refúgios horrendos por Londres inteira, estes lugares foram escolhidos como as primeiras entregas, para que depois ele possa distribuir melhor as caixas. O modo sistemático em que isso fora feito me fez pensar que ele não pretende se restringir a 2 cantos de Londres. Neste momento está estabelecido no extremo leste do litoral norte, no leste do litoral sul e também no sul. Não consigo imaginar que o norte e o oeste fossem deixados de fora de seu esquema diabólico. Muito menos o centro da cidade e o coração da parte elegante de Londres, no sudoeste e no oeste.
Visitei Smollett novamente e perguntei se poderia nos dizer se outras caixas haviam sido retiradas de Carfax. E ele respondeu: Bom, patrão, o senhor me tratou muito bem. Eu o dera meia libra e vou te contar tudo o que sei. Ouvi um homem chamado Bloxham dizer há 4 noites no R&Ounce em Pinter Harley que o colega dele e ele tinham recebido uma tarefa poeirenta em uma casa velha em Perfect. Não tem muito trabalho como este por aqui. E fiquei pensando que talvez Sam Bloxham pudesse te contar alguma coisa. Perguntei se ele poderia me dizer onde encontrá-lo. Disse que, se conseguisse me dar o endereço, isso valeria mais meia libra. Então, ele engoliu o resto do chá e levantou-se dizendo que iria começar a procurá-lo imediatamente. Ao chegar à porta, parou e disse: Escute aqui, patrão. Não faz sentido pedir para que o senhor fique aqui. Pode ser que eu encontre o Sam logo ou não. Mas de qualquer forma não é provável que ele esteja em condições de me dizer muita coisa hoje. Sam é forte e quando começa a beber, se o senhor puder me dar um envelope com selo e colocar o seu endereço, descubro onde Sam pode ser encontrado e envio para o senhor hoje à noite. Mas é bom que vá atrás dele logo de manhã, ou não vai encontrá-lo, pois ele sai para trabalhar cedo. Não interessa o quanto bebeu na noite anterior. Foi tudo muito prático. Então, uma das crianças saiu com uma moeda para comprar um envelope e uma folha de papel e ficar com o troco. Quando voltou, enderecei o envelope e o selei. E após Smollett prometer novamente me enviar o endereço, quando o descobrisse, dirigi-me para casa. Estamos na trilha, de qualquer forma. Hoje estou cansado e quero dormir. Mina está dormindo profundamente e parece-me um pouco pálida demais. Pelos seus olhos, parece que andou chorando, pobrezinha. Não tenho dúvidas que ela fica preocupada sem saber de nada e a faz ficar duplamente ansiosa por mim e pelos outros. Mas é melhor assim. É melhor que fique decepcionada e preocupada do que com os nervos em frangalhos. Os médicos fizeram muito bem em insistir que fosse mantida longe de todo esse terrível assunto. Preciso ser firme, pois o fardo do silêncio é meu. Nunca mencionarei o assunto com ela, sob nenhuma circunstância. Na verdade, pode nem ser uma tarefa tão difícil no fim das contas, pois ela mesma se tornou reticente quanto a isso e não falou sobre o conde ou seus atos, desde que a informamos sobre a nossa decisão. 2 de outubro, noite. Foi um dia longo, extremamente animador. Na primeira entrega do correio, recebi o meu envelope com um pedaço de papel sujo dentro, no qual estava escrito com lápis de carpinteiro:
e uma letra espalhada. Sam Bloxham Corcrans 4. Potter's Court, Bartel Street. Walworth pede para falar com o encarregado. Recebi a carta enquanto estava na cama e levantei-me sem acordar Mina. Parecia estar mole, sonolenta e pálida. Nada bem. Decidi não acordá-la. Ao voltar daquela nova busca, faria com que voltasse para Exeter. Acho que ela ficaria mais feliz em nossa própria casa, com as suas tarefas diárias para ocupar-lhe a mente, do que aqui, entre nós no escuro. Só viu o Dr. Sirrod por um momento e disse a ele onde ia, prometendo voltar e contar aos outros assim que houvesse descoberto algo. Dirigi-me até Walworth e encontrei com alguma dificuldade Potter's Court. A grafia do Sr. Smollett me confundira, pois me fizera perguntar por Potter Court ao invés de Potter's Court. Contudo, após encontrar a rua, não tive dificuldades em achar a casa de hospedagem Corcoran. Ao pedir ao homem que abriu a porta para falar com o encarregado, ele sacudiu a cabeça e disse: "Não conheço. Não tem ninguém aqui com este nome. Nunca ouvi falar dele na vida. Não acho que tenha ninguém desse tipo morando aqui ou em algum outro lugar." Peguei a carta de Smollett e, ao lê-la, pareceu-me que a lição sobre o nome da rua poderia me servir de guia. "Quem é o senhor?" perguntei. "Sou o encarregado", respondeu. Percebi imediatamente que estava no caminho certo. A grafia fonética me enganava novamente. Uma gorjeta de meia libra colocou o conhecimento do encarregado à minha disposição. Fiquei sabendo que o Sr. Bloxham, que esperara passar o efeito da cerveja da noite anterior, dormindo na hospedaria Corcoran, saíra para trabalhar no bairro de Poplar, às 5 da manhã. Ele não soube me dizer onde era o local do trabalho, mas tinha uma vaga ideia de que era algum tipo de depósito moderno. E com tal pista insignificante, tive que partir para Poplar. Já era meio-dia quando encontrei uma dica satisfatória da localização de tal edifício e consegui em uma cafeteria onde alguns trabalhadores almoçavam. Um deles sugeriu que estava sendo construído em Cross Angel Street um novo frigorífico. E como isso se encaixava na descrição de depósito moderno, dirigi-me imediatamente para lá. Uma conversa com um porteiro mal-humorado e um capataz num humor ainda pior, ambos dos quais foram apaziguados com uma moeda corrente, me pôs na pista de Bloxham. Mandaram chamá-lo, após eu ter sugerido que estava disposto a pagar o seu dia de trabalho
ao capataz pelo privilégio de fazer-lhes algumas perguntas sobre um assunto particular. Ele era um homem esperto o suficiente, apesar de sua fala e aparência grosseiras. Após prometer-lhe que pagaria por suas informações e dar-lhe um adiantamento, me contou que fizera 2 viagens entre Carfax e uma casa em Piccadilly e levara uma para a outra 9 caixas grandes e bem pesadas, com uma carroça e um cavalo alugados para ele para tal fim. Perguntei-lhe se poderia me dizer o número da casa em Piccadilly, ao que respondeu: "Bom, patrão, esqueci do número, mas era só algumas casas para baixo de uma igreja branca grande, ou algo assim, construída recentemente. Era uma casa velha e empoeirada. Apesar de não ser nem de longe tão empoeirada quanto a casa da qual tiramos as porcarias das caixas." "Como você entrou nas casas, se as 2 estavam desocupadas?" "O velho que me contratou estava esperando na casa em Purfleet. Ele me ajudou a levantar as caixas e colocá-las na carroça. Minha nossa, ele era o camarada mais forte que já vi. E um velho ainda por cima, de bigode branco e tão magro que você até pensa que não faz sombra." Como esta frase me faz vibrar. Horas ele levantou o lado dele das caixas, como se fosse sacos de chá, e eu, sem fôlego, arfando, antes de conseguir levantar o meu lado. E eu nem sou um fracote. "Como entrou na casa em Piccadilly?" perguntei. "Ele estava lá também. Deve ter saído e chegado lá antes de mim, porque quando toquei a campainha, ele veio abrir a porta em pessoa e me ajudou a carregar as caixas para dentro do saguão." "Todas as 9?" perguntei. "É. Tinha 5 no primeiro carregamento e 4 no segundo. Foi um trabalho árduo e nem me lembro direito como cheguei na casa." O interrompi. "As caixas foram deixadas no saguão?" "Foram. Era grande e tudo mais, e não tinha mais nada lá dentro. Fiz mais uma tentativa de descobrir algo mais." "Você não tinha nenhuma chave?" "Não usei nenhuma chave, acho. O velho abriu a porta sozinho e fechou-a de novo quando saí. Não me lembro da última vez, mas isso foi por causa da cerveja." "Não se lembra do número da casa?" "Não, senhor, mas você não vai ter dificuldades com isso. É uma alta com fachada de pedras e uma decoração de laço e uns degraus altos até a porta. Conheço bem aqueles degraus, tendo carregado caixas, as caixas para cima, com 3 mendigos que vieram ganhar uns trocados. O velho deu uns xelins para eles e, ao verem que não ganharam tanto, quiseram mais.
mas ele agarrou um deles pelo ombro e ia jogá-lo escada abaixo, até que todos eles foram embora xingando. Achei que com aquela descrição conseguiria encontrar a casa, de modo que, após pagar o camarada pelas informações, parti em direção a Piccadilly. Havia feito uma nova e dolorosa descoberta. Estava claro que o conde era capaz de lidar com as caixas de terra sozinho. Se assim fosse, o tempo era precioso, pois agora que alcançara uma certa distribuição, poderia, quando quisesse, concluir a sua tarefa sem ser observado. Em Piccadilly Circus, dispensei a carruagem alugada e andei em direção ao oeste. Após passar pelo Clube Júnior Constitucional, deparei-me com a casa que havia sido descrita e fiquei convencido de que este seria o próximo covil estabelecido por Drácula. A casa parecia estar desocupada há muito tempo. As janelas estavam cobertas de poeira e as persianas estavam levantadas. Todas as estruturas de madeira haviam sido enegrecidas pelo tempo e maior parte da pintura se descolara do ferro. Estava evidente que até recentemente havia uma placa grande na frente da varanda. Fora, entretanto, arrancada com força, só restando as madeiras sobre as quais estivera apoiada. Gostaria muito de ter conseguido ver a placa intacta, pois talvez me desse alguma pista sobre o proprietário da casa. Lembrei-me da minha experiência com a procura e a compra de Carfax e não pude deixar de pensar que se conseguisse encontrar o antigo proprietário, poderia haver algum jeito de obter acesso à casa. Naquele momento não havia mais nada a ser descoberto pela frente em Piccadilly e nada que pudesse ser feito. Assim, fui até os fundos ver se conseguia encontrar algo naquela direção. Os becos estavam cheios de atividade, pois a maioria das casas de Piccadilly estavam ocupadas. Perguntei a um ou dois criados e ajudantes que vi por ali se poderiam me dizer alguma coisa sobre a casa vazia. Um deles disse que tinha ouvido falar que a casa fora ocupada recentemente, mas não sabia dizer por quem. Me disse, contudo, que até pouco tempo atrás havia uma placa que dizia à venda e que talvez Michele, Sons e Kent, os agentes imobiliários, poderiam me dizer alguma coisa, pois pensava que tinha visto o nome daquela firma na placa. Não quis parecer ansioso demais ou demonstrar para o meu informante que sabia ou adivinhava coisas demais. Então, agradecendo-o da forma de costume, saí andando. Àquela altura estava escurecendo e a noite outonal se aproximava, de modo que não perdi tempo. Tendo descoberto o endereço de Michel Sons e Kent, de um diretório no Hotel Berkeley, logo estava em seu escritório em Sackville Street. O cavalheiro que me recebeu tinha modos particularmente delicados, mas era igualmente reservado. Após dizer que a casa em Piccadilly, que ao longo de nossa longa conversa chamou de mansão,
havia sido vendida e considerou o assunto terminado. Quando perguntei quem a havia comprado, arregalou ligeiramente os olhos e fez uma pausa de alguns segundos antes de responder. Foi vendida, senhor. Perdão, respondi com igual cortesia, mas tem um motivo especial para querer saber quem a comprou. Fez uma pausa mais longa e levantou as sobrancelhas. Foi vendida, senhor. Foi novamente sua resposta lacônica. De certo, disse eu, não se importaria de me contar mais. Me importaria sim, respondeu ele. Os negócios de nossos clientes estão absolutamente seguros nas mãos de Michele Sonzikend. O homem claramente era um pedante de marca maior e era inútil argumentar com ele. Achei melhor agir da mesma forma que ele e então disse: Seus clientes, senhor, são felizardos por terem um guardião tão resoluto de sua confiabilidade. Eu mesmo sou um profissional. Entreguei a ele o meu cartão. Neste caso, não é a curiosidade que me move. Atuo em nome de Lord Godalming, que deseja saber algo sobre a propriedade que estava, pelo que ele entendia, recentemente à venda. Aquelas palavras deram um novo tom ao assunto e ele disse: Gostaria de poder ajudá-lo, Sr. Hacker. Gostaria especialmente de ajudar o Lord Godalming. Uma vez conduzimos uma pequena questão de alugar acomodações para ele, quando ainda era o honorável Arthur Holmwood. Se me der o endereço dele, consultarei os meus superiores sobre esse assunto e me comunicarei, em qualquer caso, com o Sr. Lord Godalming pelo correio noturno. Será um prazer, se pudermos nos desviar de nossas regras e fornecer a ele as informações que ele deseja. Minha intenção era fazer um amigo e não um inimigo, de modo que agradeci, dei o endereço da casa do Dr. Siraj e parti. Já estava escuro e eu estava cansado e esfomeado. Tomei uma xícara de chá na Aerated Brand Company e fui para Perfect no próximo trem. Encontrei todos os outros em casa. Mina parecia cansada e pálida, mas fez um esforço valente para aparentar vigor e animação. Me partiu o coração pensar que eu tinha que manter as coisas em segredo dela, causando assim a sua inquietação. Graças a Deus, esta será a última noite que ela passará só observando nossas conferências e sentindo a alfinetada de ficar de fora. Precisarei de toda a minha coragem para manter-me firme na resolução de mantê-la no escuro sobre nossa tarefa sombria. Ela parece de alguma forma mais resignada, ou então o assunto em si se tornou repugnante para ela, pois quando qualquer alusão acidental é feita, ela chega ao ponto de estremecer. Estou feliz por termos tomado tal decisão a tempo, pois, com tal sensação, nossos crescentes conhecimentos seriam uma tortura para ela.
Não pude contar aos outros sobre as descobertas que fizera naquele dia até estarmos sozinhos. Assim, após o jantar, seguido de um pouco de música para manter as aparências, até mesmo entre nós, levei Mina para o quarto e a deixei se arrumando para ir para a cama. Minha querida estava mais carinhosa do que nunca e agarrou-se a mim, como se quisesse me deter, mas havia muito a discutir, então desci. Fico grato pela interrupção de nossas confidências não ter feito diferença entre nós. Ao voltar para o andar de baixo, encontrei os outros ao redor da lareira do escritório. No trem, atualizaram meu diário e simplesmente o li para eles, como o melhor modo de informá-los sobre o que descobrira. Ao terminar, Van Helsing disse: "Foi um ótimo trabalho, amigo John. Sem dúvida, estamos nos rastros das caixas desaparecidas. Se as encontrarmos todas naquela casa, nossa tarefa estará próxima do fim. Mas se houver alguma faltando, precisaremos procurar até encontrar. Então, daremos o nosso golpe final e caçaremos o maldito até que ele esteja morto de verdade." Ficamos todos sentados em silêncio até que o Sr. Morris falou de repente: "Escutem, como entraremos naquela casa?" "Entramos na outra", respondeu Lord Godalming rapidamente. "Mas Art está diferente. Arrombamos a casa de Carfax, mas tínhamos a noite e um jardim murado para proteger-nos. Será muito diferente cometer uma invasão em Piccadilly de dia ou de noite. Confesso que não sei como entraremos, a não ser que aquele tonto da imobiliária nos dê alguma chave. Talvez saibamos quando você receber a carta dele amanhã de manhã." Lord Godalming franziu o senho, levantou-se e andou ao redor do escritório. Finalmente parou e disse, voltando-se para cada um de nós: "Quincy, está pensando direito. Este negócio de invasão está ficando sério. Nós nos safamos uma vez, mas agora temos uma tarefa complicada em mãos, a não ser que encontremos um molho de chaves do conde. Já que nada poderia ser feito até amanhã chegar, e que seria no mínimo aconselhável esperarmos até que Lord Godalming fosse contactado pela imobiliária, decidimos não tomar nenhuma providência antes do café da manhã. Por um bom tempo ficamos sentados fumando e discutindo a questão sob diversos ângulos. Aproveitei a oportunidade de escrever nesse diário: "Até aqui. Estou muito sonolento e irei para a cama. Só mais uma linha. Mina está dormindo profundamente e sua respiração está regular. Sua testa está enrugada, como se estivesse pensando, até mesmo durante o sono. Continua pálida demais, mas não parece tão esgotada quanto hoje de manhã. Amanhã
tudo isso estará, espero, resolvido. Ela estará em casa em Exeter. Nossa, como estou com sono. Fim do capítulo 20, parte 1. Prosseguiremos no próximo domingo, o domingo com o Drácula, lendo a parte 2 do capítulo 20. Como eu disse, domingo com o Drácula é dia de lermos o livro Drácula de Bram Stoker, que foi publicado pela editora Pé da Letra. Espero que vocês tenham gostado da leitura de hoje e deixe a sua opinião e considerações nos comentários desse vídeo. Você pode deixar também sugestões de novos livros a serem lidos aqui no domingo. Bem, se você está gostando do trabalho, deixe o seu gostei, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que também gostam, se inscrevam aí no canal e toque o sininho das notificações. Assim você receberá sempre a notificação quando eu postar algum conteúdo aqui na plataforma. Todos esses passos que vocês dão, o compartilhamento, inscrição no canal, comentário, like, ajuda aí muito o canal. Mas vendo que este não é um canal monetizado, se alguém sentir aí de dar um up, uma ajuda monetária no canal, por menor que seja, o Pix do mesmo está aí na descrição do vídeo. E eu já deixo aqui a minha mais sincera gratidão a todos vocês. Bem, por hoje é só, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!